Ruth, capítulo 4, versos 1 a 22. Como vocês sabem, hoje nós encerramos nossa série de sermões expositivos com os últimos versos do livro de Ruth. E na semana que vem iniciamos uma nova série de mensagens, intitulada Quando Problemas Aparecem. Uma série biográfica sobre como alguns personagens bíblicos lidaram com crises familiares. Uma série para toda a família, ok? Mas hoje ficamos com Ruth, capítulo 4, vamos ler o texto sagrado. Assim diz a palavra de Deus. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso não poderei resgatá-lo, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quiliom e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com esta mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Verso 13, Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele, e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida, e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta, verso 18, é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Eis a palavra de Deus. Pai querido e amado, estamos diante da Tua revelação e te pedimos em nome de Jesus: esteja conosco hoje. Nos ajude a ouvir a Tua voz, Senhor. Nos dê a atenção necessária. Nos dê concentração para que possamos entender o texto sagrado com a assistência do Teu Espírito
e aplicar seus princípios ao nosso coração. Queremos ser transformados, edificados ou salvos por meio da tua palavra. Ajuda-nos, portanto. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, infelizmente todo bom livro chega ao seu final. É o caso do Evangelho segundo Ruth. Paul Sweeney, um escritor, certa vez disse: você sabe que lê um bom livro quando passa a última página e começa a sentir que perdeu um amigo querido. Eu imagino que essa sensação pré-nostálgica já comece a preencher os nossos corações. Estamos nos encerramentos do livro de Ruth, de modo que a sombra do nosso Redentor tem ganhado espaço cada vez mais. O Evangelho está aqui, a foto está muito nítida. No último capítulo, nós vimos que Boaz foi pedido em casamento por Ruth, um movimento extremamente contracultural, mas o servo de Deus comprometeu-se com ela, quis recebê-la e, principalmente, se tornar o redentor, Goel de Noemi. Só que antes precisava resolver um probleminha, como você bem sabe. O último ato desta peça está aqui no capítulo de número 4, com duas cenas. Número 1, nos portões de Belém, sendo uma das raríssimas demonstrações de como funcionava o ambiente jurídico na antiguidade. E número 2, presumivelmente na casa ou na vizinhança de Boaz e Ruth, pelo menos 9 meses depois. Mas a pergunta que todo mundo quer a resposta é a seguinte: qual dos dois candidatos, Boaz ou outro parente, qual dos dois vai ficar com Ruth? Qual será o seu marido? E nós, leitores tardios, com conhecimento do desfecho do livro e até da história da redenção, podemos dar um passo além, em conclusão conjunta, entendendo que a mensagem principal para nós deste texto é a seguinte: somente o Redentor legítimo pode garantir a nossa redenção. Somente o Redentor legítimo pode garantir a nossa redenção. Vocês vão ver que o texto nos apresenta dois fatos, como são duas cenas que corroboram com essa declaração prévia. Em primeiro lugar, volte os seus olhos para o verso 1 ao verso 12. Somente o Redentor legítimo nos redime publicamente. Olhos no texto. Veja que ele começa de um modo bastante incomum. Boaz subiu. O que há de estranho nisso? Em português nada, irmãos, mas no hebraico a regra é a seguinte: o verbo vem antes do sujeito. Vou exemplificar. Pense, por exemplo, em Gênesis capítulo 1. Em traduções formais, você não vai ler lá Deus criou os céus e a terra. Você vai ver criou Deus os céus e a terra. Em vez de Deus disse, você vai ler disse Deus. Qual é a importância disso aqui? Porque esse é o modo do autor comunicar ao leitor o seguinte: algo diferente. Há ênfase nesse texto. Eu quero a atenção absoluta à figura de Boaz. Porque não é subiu Boaz, mas Boaz disse. Me entenda, Noemi continua sendo a personagem principal do texto. Capítulo passado começou e terminou com ela. Este presente capítulo também terminará com ela, mas por um instante, o autor quer que nós nos concentremos na figura de Boaz, porque ele é um ótimo exemplo daquilo que se espera de um servo de Deus. Veja, ele subiu à porta da cidade, para começo da história, um espaço aberto onde várias atividades eram concentradas, incluindo transações comerciais, e também questões legais em ambiente jurídico. Era uma espécie de praça dos dias de hoje, que nem no interior, com alta circulação de moradores. Pois bem, estando lá, ele sentou-se num banco da praça. Exatamente, olha a providência,
exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado, aquele parente lá, do capítulo 3, verso 12, a concorrência, exatamente quando ele estava passando por ali. Percebendo-o, Boaz o chamou e disse: meu amigo, vem aqui, sente-se por um instante, o que é bastante curioso, porque desde a época de Boaz até os dias do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Belém era uma aldeia insignificante no que diz respeito à sua extensão territorial. Era minúscula. E nós sabemos que em cidade pequena, todo mundo se conhece pelo nome, especialmente se é da mesma família. Porém, fulano, o amigo aqui da NVI, não recebe nome algum. Isso precisa ser notado, irmãos, porque um dos temas majoritários do livro de Ruth, especialmente aqui no capítulo 4, é a preservação dos nomes. Você percebeu na leitura inaugural que todos os personagens importantes do livro estão aqui de novo? Se apresentam mais uma vez no capítulo 4. Logo, esse anonimato tem uma função, a de nos fazer diminuir o respeito por esse sujeito. Por quê? Já vou adiantando. Porque ele é um falso redentor, que não é digno de ser imitado. Veja que a priori ele ouviu o chamado de Boaz, foi e sentou-se. Mas antes de iniciar aquela meia hora de prosa, versículo 2 nos mostra que Boaz reuniu 10 líderes da cidade, 10 anciãos, ou como coloca a versão grega, 10 presbíteros. Não estamos falando de contexto de igreja, ok? São homens experientes, homens experimentados, pessoas respeitadas da cidade, avançadas em idade, que poderiam estar ali para supervisionar o andamento desse trâmite de Levítico, capítulo de número 25. Eles estavam ali para se certificar de que a palavra de Deus estava sendo respeitada, especialmente a lei, como consta em Levítico 25. O convite foi feito nos mesmos moldes: sentem-se aqui. O que eles fizeram? Tudo bastante informal, mas não se engane, aqui há um ambiente jurídico, há uma questão legal em jogo. E com tudo organizado, perceba que a audiência se inicia com Boaz se dirigindo ao outro Goel, ao outro Redentor, versículos 3 e 4. Amigo, veja só, Noemi, que voltou de Moabe, você sabe quem é, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Pois bem, se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. A situação é a seguinte: lá no capítulo 1, Elimeleque, o ex-marido de Noemi, provavelmente vendeu a sua propriedade, porque estava pobre, e foi então recolher dinheiro, condições, para que houvesse também condições de viver em Moabe. Agora veja, as coisas mudaram, Noemi retornou para Belém de Judá. E para nós, com os olhares voltados para as circunstâncias do hoje, essa terra vendida já era. O contrato foi assinado, o pagamento foi feito, acabou-se. Mas Levítico capítulo 25, verso 25, regula que a questão seguinte pode ser recuperada. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo, o Goel, o Redentor, virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Irmãos, esse é precisamente o ponto de Boaz aqui. Entenda, Noemi não estava vendendo a terra propriamente dita. A terra tinha sido vendida para outra pessoa há muito tempo, ok? Noemi estava vendendo o direito de comprar a terra, a opção de compra. A aquisição da terra por si seria algo futuro, que o Redentor, vencedor aqui dessa situação, teria que lidar com o proprietário, que havia comprado de Elimeleque há muito tempo. O fato é, irmãos, que neste instante estão diante de nós dois redentores.
2 possíveis resgatadores. E Boaz estava no fim da fila. Ele precisava aguardar a decisão de quem tinha a propriedade. Porque o outro redentor era parente mais próximo. Ele vinha primeiro. E não é que esse concorrente se interessou. O texto diz: eu a resgatarei. Ele toma a dianteira. Ele está na pole position. E me parece que ele encarou tudo como um investimento. Vai ser bom para mim. Porque vamos ver. Essa terra é uma terra boa. É aqui na minha localidade. Noemi já está avançada em idades. Logo, logo essa terra vai ser minha. E tudo isso por uma pechincha. Eu a resgatarei. Nesse momento, todos os leitores murcham, ficam desanimados. E a construção do capítulo 1 até o capítulo 3. E o crescente romance entre Boaz e Ruth. O que é que a gente faz com isso? Calma. Boaz, espertinho, prosseguiu. Eu ia me esquecendo de um detalhe. Versículo de número 5. No dia em que você adquirir as terras, ou como vimos, o direito de adquirir as terras, no dia em que você adquirir isso de Noemi e da moabita Ruth, estará também adquirindo a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. A inclusão de Ruth na parada mudava tudo, meus queridos. Porque se esse sujeito se casasse com Ruth e tivesse um filho com ela, sabe quem seria o herdeiro das terras de Elimeleque? Esse bebê. Além de também herdar legalmente aquilo que lhe tinha direito na família do novo parente. Então não era mais uma questão de investimento, não. Colocando tudo no papel, fazendo o cálculo, seria a redução de bens. Ele perderia para poder favorecer Noemi e Ruth. Ele é um falso redentor. Fulano queria resgate. Ele não estava interessado em redenção. Ele não queria algo que exigisse muito de si. Seu interesse era numa transação não custosa, resgate, e não redenção. Diante disso, versículo número 6, o resgatador respondeu: nesse caso, eu não poderei resgatá-la, pois poria em risco. O hebraico diz literalmente: eu arruinaria, eu destruiria a minha propriedade. Resgate é você mesmo, Boaz. Eu não poderei fazê-lo. Dramático, covarde, adorador de Mamon, Sermão do Monte. Tudo o que Boaz não era. Por isso, pulando para o versículo 8, quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, tirou a sua sandália. Quê? Pressupondo que o leitor daquela época já não entendia, muito mais nós, a explicação vem no verso 7. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Houve então um acerto de contas. O contrato foi assinado, irmãos. Não havia como voltar atrás, não haviam mais obstáculos para o amor de Boaz e de Ruth. E finalmente a rota romântica estava livre. Fulano, tu não queres? Pois tem quem queira. E prosseguindo, irmãos, é hora do pronunciamento público. Porque Boaz não tem vergonha do seu amor. Na frente de todos, naquela praça, com os líderes ouvindo, com as pessoas circulando, procurando a validação do negócio. O texto diz, versos 9 e 10, que Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Uma linguagem jurídica daquele tempo, um procedimento legal sendo seguido, sim, mas há algo mais nisso aqui, irmãos. Boaz é o Dom Juan de Judá.
Ele é o precursor da banda Roupa Nova. Essa paixão é meu mundo. Um sentimento profundo, sonho acordado, um segundo que você vai ligar. O telefone que toca, eu digo alô sem resposta, mas não desliga, escuta o que eu vou te falar. Eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir. Foi isso que ele fez, queridos. Imagina-se que todo o povo na praça começou a aplaudi-lo de pé, pois o texto diz, versos 11 e 12, que os líderes e todos que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata, ganhe fama em Belém, e com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Arrebatador, meus irmãos. Eles pronunciaram bênçãos para o novo casal. É interessante que Ruth esteve casada com Malom por uma década lá em Moabe, mas não teve filhos. Seria ela infértil? Não sei. Mas veja, a oração é para que ela frutifique como Raquel e Lia, somente as mães das tribos de Judá. Essa nova família, eles rogam, deve ser como a família de Pérez, uma comparação apropriada, porque ele nasceu de Tamar também por meio de um pai substituto. O nome então era Boaz, sim, o Redentor. O foco está nele, mas começa a sair um pouquinho, porque a fama mesmo deve estar na sua descendência. Seria a descendência de Boaz, que teria poder em Efrata, no meio do clã dos Efrateus, capítulo 1, verso 2, e ganharia fama em Belém, o local onde eles estavam, porque somente o Redentor legítimo redime publicamente. Segundo lugar, versos 13 a 22, nós vamos ver que somente o Redentor legítimo nos dá nova vida. É a parte final do texto, segunda metade. Finalmente, para a alegria de todos, podemos ler que Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher, não mais estrangeira, não mais diarista, não mais serva, esposa, mulher de Boaz. E para consumar esta relação de modo lícito e sobremaneira abençoado, Boaz a possuiu. Tenha certeza que foi um momento sublime. E se lembre que anteriormente esse casal havia se privado do sexo, não porque era ruim, eles tinham tudo para fazer as escondidas na escuridão da noite. C.S. Lewis acertou na mosca quando disse que a castidade não é a negação do amor, mas a defesa da alegria verdadeira. Era nisso que eles estavam interessados, por isso se privaram. Eles sabiam que esse amor só floresce no casamento, só pode ser desfrutado com plenitude no matrimônio. E Deus abençoa, viu, irmão? Como sinal dessa aprovação divina, veja, o Senhor concedeu que ela, Ruth, engravidasse. Para mim, um dos momentos mais altos do livro de Ruth. Porque até então, o diretor dessa peça estava por trás das cortinas, liderando os acontecimentos, nos bastidores, mostrando como as coisas iriam acontecer. Agora ele sai das cortinas, vai ao centro do palco, toma o lugar de Boaz, para visivelmente dar a sua bênção. Porque os louros, as palmas, a glória são de Deus. Tudo, absolutamente tudo que ocorreu do capítulo 1 ao 4, foi escrito pela pena do diretor. E 9 meses depois, Ruth deu à luz um filho. Pense numa alegria. A vinda desse bebê era esperada, com grande ansiedade, com muita expectativa. A vinda desse neném contagiou todos os que estavam perto, não só da casa de Boaz, de Ruth, mas também na vizinhança em que eles estavam inseridos. Essa história interessava mais pessoas do que apenas aquela família. Versos 14 a 17, as mulheres disseram o seguinte a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem redentor,
sem Goel, sem resgatador. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. 3 observações bem rápidas aqui, irmãos. Primeiro, as luzes do palco se voltaram para Noemi, não estão mais em Boaz, ok? Noemi é a personagem principal do texto. O filho nasceu de Ruth, você percebeu isso, né? Mas veja, quem é louvada aqui é Noemi. As felicitações são para a avó, respeitando a intenção autoral de trazer foco na vida de Noemi do começo ao fim. Como eu falei semana passada, a história do livro de Ruth é a história de como Noemi saiu da amargura para a doçura na presença de Deus. Deus tirou a amargura do coração dela e conferiu alegria com a vinda de seu neto. Tudo começou com morte e termina com nascimento. Tudo começou com perdas e termina agora com ganhos. Esse menino foi criado com muita alegria por sua avó. Ela teve, ao que parece, uma função semi-materna. E o nome do bebê era Obed, aquele que serve, pelo qual, ou através do qual, o nascimento e o cuidado futuro trouxeram nova vida e sustento para Noemi. Por quê? O que esse bebê tem de mais, segundo a observação? Nós temos um novo Goel, temos um novo Redentor. Você percebeu? A palavra aparece no verso 14 e gramaticalmente não pode se referir a Boaz. É um novo Redentor. Esse Redentor que terá o nome celebrado em Israel é o menino servo, Obed, aquele que serve. O autor não está usando o termo em seu sentido técnico, como em Levítico 25, mas geral, maximizado. Obed, o bebê Goel, redimiu Noemi do desespero. Ele resgatou Noemi da desesperança. Ele tirou Noemi da solidão. O grande Redentor não é Boaz, mas aquele que está em sua descendência. Guarde isso. Terceira observação, a filha substituta. Ou melhor, o valor da filha substituta. Versículo 15, o autor se refere a Ruth pela última vez, como se estivesse se despedindo dela, uma pessoa valiosíssima. Essa nora de Noemi a amou profundamente. Amor recede, amor leal, bondade, e isso manifestado com vários atos de serviço. Tal mãe, tal filho. Ruth foi melhor para Noemi, diz o texto, do que 7 filhos. Um elogio estrondoso para o mundo antigo, que supervalorizava a fertilidade e associava o número 7 à perfeição. Noemi é melhor do que isso. Ruth é melhor do que isso para Noemi, perdão. E desta forma, irmãos, o texto se encerra, trazendo a impressão de que nos aproximamos de um final feliz. O nascimento de uma criança, o casamento consumado, todo mundo feliz. O livro poderia terminar aqui sem problema algum. As lágrimas seriam derramadas, os corações estariam satisfeitos, Cristo já seria apontado de alguma forma. Todavia, o autor deixou o melhor para o final. Porque esse Obed aí, leia, ele foi o pai de Jessé, pai de Davi. Opa! Essa história então é maior do que nós imaginamos. Tem algo mais grandioso acontecendo nesse livro. A história mais importante não é sobre Ruth. A história mais importante não é sobre Noemi, sobre Boaz, nem mesmo sobre Obed. Tem algo maior. Versos 18 a 22. Esta é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Salmão. Só dica de nome fino para o seu filho. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi.
Portanto, a história não acaba aqui, irmão. Aperte o play para a segunda temporada. O amor excede de Deus vai continuar nas páginas do Antigo Testamento. Vai entrar com tudo na época do Novo Testamento, no advento de Jesus Cristo, descendente de Boaz. A aliança da graça está a 1000 por hora, irmão. Genealogias nos ensinam muito. E aqui uma coisa importantíssima nos é apresentada. Você percebeu que por um pouco a família mais importante de Israel não foi extinta. Quase que o rei Davi não iria nascer. Quase que a linhagem do Messias, leia Mateus 1 com esses mesmos nomes, quase que a linhagem do Messias seria perdida. O livro de Ruth tem muitas, mas muitas aplicações para as nossas vidas. Eu não quero ser repetitivo, com tantas lições que já foram trabalhadas aqui nos últimos domingos. Mas certamente não posso me esquecer de repetir uma coisa. Deus é soberano, irmão. Você precisa se lembrar disso. Deus é soberano nos momentos bons e nas tempestades. Se você não entende isso, você está vivendo ao breu, fechado, numa garagem escura, sem acesso a dados. Mas veja, se Noemi não tivesse perdido tudo, ela não apreciaria o valor de Ruth como melhor do que 7 filhos. Se Noemi não estivesse em algum momento no fundo do poço, sendo resgatada por Deus, seu redentor final, ela jamais apreciaria o amor leal do Senhor. Deus é soberano. Deus sabe o que está fazendo na nossa dor. Elizabeth Elliot, uma mulher virtuosa como Ruth, escreveu o seguinte: nós não podemos nos esquecer jamais que, se quisermos evitar o sofrimento, devemos ter o cuidado de nunca amar nada nem ninguém, porque as dádivas do amor têm sido dádivas de sofrimento. Essas coisas são inseparáveis. Quanto mais nós sofremos, mais sensíveis nós ficamos ao amor de Deus. Mais mole fica o nosso coração para contemplar a sua graça. É por isso que eu concordo integralmente com C.S. Lewis, mais uma vez o citando. Deus sussurra em nossos prazeres. Deus fala em nossa consciência. Mas Deus grita no nosso sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo que é surdo. Deus está falando, irmão, quando estamos sofrendo. Você está em luto. Está difícil viver esse momento. Está doendo, irmão. Faltou pão na casa de pão de novo. Escute o que Deus está falando. Tenha calma. É necessário. Dobre os seus joelhos, volte-se ao seu Deus mais uma vez. É para o teu bem, irmão, acredite, não saia de Belém. Fique com Deus, com a sua família, vai passar. Porque o Espírito Santo jamais se ausenta nas noites frias da alma. O irmão que é crente de verdade não te abandona quando você está sofrendo. Nós sorrimos com quem sorri, nós choramos com quem chora. Eu sei que dói, mas é Deus nos lapidando em sua soberania. Confie no diretor, irmão. A peça já foi escrita. Você é só um ator. Você não é o personagem principal. Você tem o privilégio de fazer parte da história de Deus no mundo, da intervenção graciosa dele aqui. Deus já escreveu a história. Essa história é bela, melhor que todos os dramas. E adivinha só? O final é feliz para quem crê em Jesus Cristo. Deus é soberano. O que mais nessa genealogia, pastor, temos de lição? Uma preciosíssima. Deus provê solução para crises familiares. Deus tem remédio para os dias maus dentro de casa. Escute você, minha irmã, que perdeu a paixão por seu marido. Escute você, adolescente, que não aguenta mais ficar em solidão dentro do quarto. Escute você, papai, mamãe de primeira viagem, que não consegue criar mais o seu filho como imaginou, está difícil. Talvez o temporal esteja pesado mesmo, está difícil. Mas se você é crente,
Se você é filho de Deus, se você está na família de Boaz em Cristo Jesus, Deus quer te abençoar, irmão. Tenha certeza disso. Deus está completamente interessado em te dar tudo o que você precisa para a sua vida e para a piedade. Busque-o no quarto fechado. Busque-o em oração privada. Deus vai te ouvir, irmão. Os pregadores, os teólogos, comentaristas do livro de Ruth mal falam sobre o tema oração. Mas quer um dado curioso? Todas as orações no livro de Ruth foram respondidas. Todas. Orações simples, orações sinceras, respondidas de modo poderoso por Deus. Volte-se para Ele então, irmão. Peça ajuda no dia mau, Ele não vai te abandonar. Com a graça e a direção dEle, você vai, minha irmã, se lembrar dos seus votos matrimoniais. Eles não foram pautados em sentimento, porque não é o sentimento que dita o compromisso, eu falo muito sobre isso. É o compromisso que dita o seu sentimento. Paixão vem e vai, irmão. O amor se reinventa de novas formas, servis todos os dias. Você pode redescobrir o amor dentro de casa, admirando o seu marido. Com a graça, com o favor de Deus, você, jovem, vai perceber que não precisa estar sozinho. Nem sempre os amigos são melhores. Nem sempre todos estão interessados mesmo em você. Mas entenda, Deus te deu uma família, irmão. E suas amizades não precisam ser restritas às pessoas de mesma idade. É bom que seja, mas não apenas. Veja Ruth e Noemi aqui. Veja a parceria das duas. Deus te deu uma família. Podemos não ser os melhores irmãos do mundo. Talvez não sejamos melhores do que 7 filhos. É provável que não. Mas os crentes verdadeiros estão interessados em caminhar lado a lado, em confessar pecado, em pedir ajuda, em caminhar lado a lado, sem máscaras, sem preconceito. Com a graça de Deus, meu querido, você vai voltar a revisitar o manual de criação de filhos. Leia ótimos livros por aí, ótimos autores. Gaste tempo aí com abordagem A, B e C, método A, B e C. Faça isso, mas se certifique-se. Certifique-se, você tem que voltar ao manual sagrado. Porque somente a Bíblia é infalível. Somente a Bíblia nos ensina de modo inerrante como criar os nossos filhos. Você não precisa ser uma mamãe coruja ou um papai controlador o tempo inteiro. Mas tem uma coisa que não pode faltar na sua casa, todos os dias: serviço, irmão. Você quer, minha irmã, que o seu filho seja crente? Eu sei que essa é uma obra de Deus, mas você quer abrir a porta para isso? Seja crente dentro de casa também. Com quem você acha que Obed aprendeu a ser servo? Com quem você acha que Obed aprendeu a cuidar, especialmente de Noemi? Tal mãe, tal filho. Veja o exemplo de Timóteo também, com a sua mãe e com a sua avó. Nós precisamos, irmãos, servir a nossa família. Precisamos ser crentes dentro de casa, servindo de modo tão belo e tão sacrificial, que nossos filhos tenham aquela atitude: papai, mamãe, vocês são meus heróis. Vocês são muito bons. Nós devemos agir dessa forma. Mas cuidado, não acredite nessas palavras, não. Vocês, nós não somos heróis coisa nenhuma. Nós não somos pais perfeitos. Vocês não são mães perfeitas, somos pecadores. E o pecado também se manifesta dentro de casa. São aqueles que estão dentro de casa que nos conhecem nos piores dias, nos piores pecados. Então não há problema algum, pai, mãe, em se humilhar e pedir perdão para o filho. Isso não é errado, isso é exemplo de piedade. Nós somos falhos e precisamos de graça nesse sentido. Às vezes acreditamos que somos heróis, que somente a gente dá conta de tudo. Mas, irmão, não há pecado algum,
Não há mal sequer em pedir ajuda. Às vezes a gente vê como o irmão está sobrecarregado. É muita tarefa, é muita responsabilidade no ensino, no cuidado especial. É muito difícil tratar sozinho da maternidade e da paternidade. Quem é pai e mãe sabe do que eu estou dizendo. Não há problema, então, de confiar naquele amigo querido, no irmão da igreja e, principalmente, segundo o texto, nos avós. Os avós, principalmente, podem ajudar na criação dos filhos. O texto fala que a vovó Noemi pôs o menino no colo. Ela cuidou de Obed. E tem coisa melhor do que casa de vó, irmãos. Os netos amam. Os avós ficam extasiados. Os pais ganham até um vale night. É bom demais. Mas, pastor, quando eu deixo meus filhos na casa dos meus pais, eles pintam e bordam o tempo inteiro. Eles veem tela. Eles ficam cansados. Eles comem doces. Eu sei, meu irmão. Eu sei disso. A minha filha, quando vai para a casa dos meus pais, ela toca o terror. Parece quietinha, mas não é não. Vovô senta. Vovó levanta. E o pior é que eles obedecem, irmãos. Meus queridos, nós temos, é lógico, é óbvio, que ser zelosos, cuidadosos com a criação dos nossos filhos. Temos que ter piedade, cuidado com eles. Mas nós não somos heróis, coisa alguma. Temos que ter cuidado com atitudes legalistas. Temos que ter cuidado com exigências demais, como se apenas nós pudéssemos dar conta do recado. Não seja tolo, você não consegue. Deixemos as pessoas participarem da construção do lugar seguro. Façamos amizades. Participemos da vida familiar, da vida da igreja. No caso dos avós, depois de casar-nos, eles não são mais família núcleo. É verdade. Mas continuam participando como conselheiros na construção de um lugar seguro. Falando nisso, e sobre esta casa aqui que nós pisamos os pés? Temos um lugar seguro nesta igreja? As pessoas são incluídas e acolhidas em nosso ambiente? Meus irmãos, consideremos que as portas do reino de Deus estão abertas, se não escancaradas, para todos os cansados e sobrecarregados. Essa porta está aberta para os estrangeiros como Ruth, para os desesperados como Tamar, para aqueles que não conseguem enxergar mais sentido na vida como Noemi. A porta está aberta, escancarada, para os que tinham sido idólatras, trapaceiros, prostitutas, homossexuais, ladrões, caluniadores, bêbados, porque esteve aberta para nós, não é mesmo? Essas são as pessoas às quais Deus dá as boas-vindas em Cristo Jesus. Você olha com o olho torto, você senta distante da pessoa, mas Jesus é amigo dos pecadores. Temos que construir um lugar seguro. Temos que ser intencionais com aqueles que estão nos visitando. Temos que olhar para o irmão que está lá no fundo e ninguém conhece. Temos que ser inclusivos, acolhedores, porque essa é a natureza de Jesus. E quanto ao envolvimento aqui dentro, pastor, como nós interagimos uns com os outros? Bem, certamente parando de fazer o cálculo de fulano, do amigo. Não dá para continuar perguntando o que é que eu vou ganhar com isso. Quanto vai me custar? Eu vou gostar de me envolver com essa questão? Isso vai me fazer bem? Pare, irmão. Essas são perguntas de pessoas que se apegam a si mesmas e que repousam em suas posses. Pessoas que veem o trem da graça passando, mas não pulam para dentro. Pessoas que estão perdendo algo mais grandioso. Fulano perdeu a bênção de estar na linhagem de Jesus Cristo. Somente. O que é que você tem perdido com o seu egoísmo? Dentro da casa de Deus, todos temos que ser
Obede. Todos temos que ser servos. Não é coisa só do pastor, do presbítero, do diácono, do líder do pequeno grupo. Todos temos que ser servos. Porque para pertencer à família de Deus, nós perdemos para ganhar, irmãos. Paulo já disse: o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por meio de quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, como lixo, para poder ganhar a Cristo. Dinheiro, sexo, poder são lixo comparados com Jesus Cristo. Não importam como se chamam, porque são falsos redentores. Eles não podem fazer nada definitivamente memorável e eterno por nós. E abraçados com eles, nós vamos ficar anônimos, ficaremos sem nome no livro da vida, esquecidos para sempre na condenação do inferno. Nós temos que ser como Obed, irmãos, servos uns dos outros, pequenos resgatadores, redentores, que olham e que acolhem o necessitado e a viúva. Se assim nós fôssemos o tempo inteiro, não haveria miséria no povo de Deus. Nós ofertaríamos mais o nosso dinheiro, nós serviríamos mais o Senhor com os nossos dons e talentos, nós nos envolveríamos com justiça do reino de Deus, nós não pararíamos em nossas atividades para a glória do Senhor, e não para fazer um nome grande para a gente. O objetivo não é nos engrandecer com isso, porque só há um nome que nos importa, é o nome de Jesus Cristo, não é nem mesmo o nome de Obed, porque aquele que serve é apenas uma flecha para o verdadeiro Redentor. Ele é filho de Boaz, sim, mas é o filho de Obed, Jesus, que de fato é mais importante. Ele é o diretor da peça da nossa vida, irmão. A história de Noemi, de Ruth, de Boaz, as nossas histórias são a história de Deus, do que Deus está fazendo no mundo. É tudo sobre Ele do começo ao fim. Foi Cristo quem superou os obstáculos por nós, irmãos, e não Boaz. Foi Cristo quem nos quis quando nós não éramos bons. Foi Cristo que nos comprou, mesmo com as nossas vidas quebradas. Foi Cristo quem nos quis, mesmo com a nossa situação legal complicadíssima, como Ruth. Pense, pare. Ele não fez isso por interesse em nosso dinheiro. Jesus queria o nosso coração. Na sua aliança, Ele retirou suas sandálias, como sinal de compromisso em nos comprar. E Ele o fez, irmãos. O contrato foi assinado. Ele não volta atrás por causa do seu sangue. Nós somos propriedade exclusiva de Deus para sempre. Nós somos de Deus. Nós estamos com Ele para todo sempre. Esse é o Redentor legítimo. Aquele que foi exposto à humilhação pública para que todos o vissem em vergonha. Esse foi aquele que deixou claro desde o princípio que veio para nos salvar, não se importando com o que iriam pensar sobre Ele. Com o seu sangue Ele nos adquiriu, retirou nossas correntes, colocou o nosso nome na herança eterna, e o mundo, goste ou não, é testemunha do amor de Jesus Cristo. Esse é o bebê de Belém, aquele que ganhou fama na Terra Santa, por meio de quem uma família maravilhosa, a nossa família, a família da aliança foi e continua sendo construída, porque em Cristo Deus faz com que muitos entrem nessa família aqui, de Belém a Moabe, do Brasil ao Japão. O menino Jesus é o rei maior da linhagem davídica, é Jesus quem nos dá a boa vida, é Jesus quem nos sustenta até a velhice. Ele é melhor do que o marido, Ele é melhor do que a esposa. Jesus é melhor que 8 filhos. Jesus nos tira da amargura com a sua doçura, porque Ele é a palavra encarnada, palavra mais doce que o mel. É com Ele, irmãos, sempre com Ele que eu encerro, porque nós fomos segundo a palavra escrita,
justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. No qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. Ele obteve a redenção eterna. Hebreus 9:12. Porque Ele é o Redentor legítimo. Ele veio até nós. O Rei nasceu. E nós cantamos com Zacarias em Lucas 1:68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele veio, Ele nos redimiu, mas Ele voltará em glória para consumar publicamente, vindo das nuvens, a nossa redenção, a nossa nova vida ressurreta, para que, enfim, pelos séculos dos séculos, para todo sempre, possamos repousar na sua presença, o nosso lugar seguro. Feche seus olhos, responda a Deus em oração privada.